Primeiro, o que é que caracteriza o ser humano? O que é que distingue o ser humano dos outros animais? Quem é esse ser humano? Há uma coisa que nós precisamos entender. Na verdade, o que distingue o ser humano dos outros animais, segundo hoje se diz, segundo modernamente se coloca, é que o ser humano tem duas características fundamentais. Uma delas é a inteligência. E nós prezamos muito a inteligência. Nós queremos ser inteligentes, casar com pessoas inteligentes, com maridos inteligentes, com mulheres inteligentes, ter filhos inteligentes. Nós, na verdade, temos a inteligência na nossa sociedade como o maior atributo do ser humano. Mas como diziam os gregos, como diziam lá Demócrito e os pré-socráticos, a inteligência é um farol que ilumina o caminho, a inteligência não nos faz caminhar. A inteligência nos dá apenas a capacidade de discernir, de distinguir entre aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu não devo fazer. É apenas um ponto de iluminação. A inteligência não é livre. A inteligência é livre na sua criação, mas ela não é absolutamente livre. Vou dar um exemplo. Se nós colocarmos a mão no fogo, se eu, por exemplo, colocar a mão no fogo e experimentar pela sensação e percepção que fogo queima, não há como a inteligência me dizer no futuro que fogo não queima. Ela não vai ser livre para dizer que fogo não queima. Ela vai me dizer sempre que fogo queima. Ela não tem essa liberdade absoluta de ir contra seus próprios princípios. A inteligência, portanto, é uma coisa estática. Todos nós conhecemos pessoas inteligentes, amigos inteligentes, colegas de classe na nossa infância, pessoas muito mais inteligentes do que nós, segundo nós próprios, e que vivem numa draga desgraçada. Parece que só patinam, parece que não conseguem se desvencilhar das coisas do cotidiano. E desde que Piaget definiu a inteligência como a capacidade de vencer obstáculos, hoje nós dizemos que a inteligência e que inteligentes todos nós somos, a não ser os oligofrênicos, os estúpidos, os parvos, os idiotas. A não ser todos nós, por exemplo, os senhores que estão aí me ouvindo e que, portanto, trabalham numa empresa, todos os senhores são igualmente inteligentes. É a outra característica fundamental do ser humano que nos distingue. E essa outra é a vontade. O ser humano é um ser inteligente, é um animal, que promove atos volitivos. E esses atos de vontade são absolutamente livres. A vontade é livre. O atributo da liberdade é um subatributo da vontade e não da inteligência. Embora a minha inteligência diga faça, embora a minha inteligência me mostre o caminho, eu, por absoluta liberdade da vontade, digo não faço e não vou. Lembrem que o ser humano é o único animal capaz de fazer greve de fome. E por que a greve de fome é tão simbólica? Porque o meu organismo, a minha fisiologia me diz, coma que você está morrendo. A minha inteligência me aponta, se você não comer, morrerá. E eu, em holocausto às vítimas, não sei de onde, não como e morro. Ou seja, a greve de fome é simbólica porque é a vontade acima do próprio homem, acima dos chamados instintos, acima da sua própria inteligência. E nós somos fracos em vontade. Nós nos esquecemos que desenvolver a inteligência só é possível pela via da vontade. E nós, na verdade, nós desrespeitamos a educação da vontade. Nós não temos mecanismos de educação da vontade, e é isso que nos falta. Quantos de vocês, por exemplo, nessa sala, começaram a aprender inglês e não terminaram? No começo é tudo animado, todo mundo muito animado, né? Já faz o verbo to be, já não diz mais bom dia, fala hello. Mas, de repente, quando se nos é exigido esforço, quando as coisas começam a se complicar, a gente imediatamente racionaliza e diz, também para que eu vou aprender inglês? Besteira, pobre não viaja. Né? Depois eu levo o dólar, chega lá, alguém fala por ele, dá um jeito. Quantos de vocês nessa sala, quantos de nós começamos a aprender um instrumento musical e não terminamos? O Brasil é o país da primeira de dó, né? Todo mundo toca no violão, serenô, eu caio, timbum, timbum, prenda a mim, e não passou disso. A hora que é exigida a pestana, a hora que é exigido um esforço, a gente fala, que palhaçada, vou tocar violão a troco do quê? Quantos de nós começamos a fazer regime para emagrecer e paramos? Quantos de nós começamos a largar de fumar e não largamos? O que nos falta, portanto, não é inteligência, é vontade. Quantos de nós começamos a ler um livro e não terminamos? Como é que a gente lê um livro? É muito interessante, eu vou pegar um aqui na estante. A primeira coisa que nós fazemos ao ler um livro é ver o número da última página. A gente fala, meu Deus do céu, 198. A segunda coisa é ver se tem figura. Não tem. A terceira coisa é ver se a letra é miúda ou é graúda. E a letra é miúda. E aí nós vamos passar pelo prazer, porque dizem que é prazer, dizem que é lazer de ler o livro. E como é que a gente lê? A gente está lendo, de repente a gente está na página 62 e fala, ué, começa a voltar e diz, parece que eu não li isso aqui, rapaz. E de fato não leu, por quê? Porque morreu, só lembra da página 12. O que aconteceu da 12 até 62? Você estava literalmente, filosoficamente morto. Porque
Porque a sua inteligência estava numa coisa e a sua vontade em outra. E nós vivemos um pouco assim. É necessário, portanto, acordar dentro de nós esse gigante adormecido que existe e que se chama vontade. Esse príncipe encantado que está adormecido, né? E a Cinderela que pode acordar, o príncipe que pode acordar a Cinderela, são só nós, não tem outro. Nós próprios. É preciso voltar a querer. Nós somos fracos de querer. Nós começamos a achar que não dá, não consigo, não tenho força. Isso é uma coisa fundamental. Vamos gravar esses dois conceitos. O que diferencia o ser humano é a inteligência e a vontade. E hoje, modernamente, o homem é muito mais vontade do que inteligência. Quando perguntavam a Einstein qual era a sua grande genialidade, ele dizia que era 99% transpiração, ou suor, e 1% inspiração. E eu me lembro de um caso na universidade. Eu tinha um colega de universidade, professor, que passou anos no laboratório de genética, contando Drosophila melanogaster no microscópio, aquele mosquitinho de banana. Ele fazendo genética, ele via como era a relação sexual desses mosquitos. E foram anos, foram mais de 15 anos ali. E com isso ele ficou quase cego da vista. Ele, como tinha lá os ciclos genéticos, ele não podia parar para almoçar, ele comia sanduíche olhando no microscópio. E assim foi. Depois de 18 anos trabalhando naquilo, ele fez um artigo das descobertas dele e ganhou um prêmio internacional. E o que diziam a ele na sala dos professores? Que sorte, hein? Oh, você nasceu virado para a lua, olha, que prêmio. Quer dizer, gente, não foi a inteligência, foi a vontade. É claro que a inteligência teve o seu papel, o seu momento, mas se ele não ficasse os 18 anos ali, ele jamais escreveria aquele artigo, ele jamais proporia aquela tese, e é sempre assim. Nós achamos que as pessoas que cresceram, cresceram porque nasceram viradas para a lua. Isso não é verdade. São pessoas que quiseram. Olhem vocês que estão aí, em torno da sala em que vocês estão. Reparem, deem uma olhada em torno da sala em que vocês estão e reparem que quase tudo, a não ser as plantas que possam ter, tudo foi feito pelas mãos do homem. Tudo que está aí foi construído pelas mãos do homem. Agora vocês vão falar assim, foram homens inteligentes? Não foram homens normais, não foram gênios. Homens que muito antes da inteligência eram homens fortes de vontade. E quantos, ao fazerem um retroprojetor, ao construírem uma televisão, ao fazerem um quadro deste que não suja de giz, e não... ouviram pessoas dizer, você é louco, isso não vai dar certo, larga a mão, ninguém vai comprar isso. Isso é bobo. Vá pelo caminho mais fácil. É preciso, minha gente, voltar a querer. Muito bem. Se inscreva no nosso canal.